A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Pai nosso que está no céu, mais uma vez estamos à tua presença, Pai querido, agradecendo ao Senhor pela semana que passamos, pela bênção, pela misericórdia, pelo cuidado para cada um dos teus filhos. Obrigado também, Pai amado, por nos trazer na tua casa, santo sábado, Senhor, para que estudarmos porções da tua santa e divina palavra, aprender mais de ti. Obrigado por cada irmão que chegou, meu Deus, até aqui. Também pedimos ao Pai por todos aqui que não puderam chegar aqui, meu Deus, mas que a tua mão de misericórdia, o teu amor, teu carinho, teu cuidado, os abraça cada um dos teus filhos nesse momento. Te agradecemos, Deus, também pela lição que pudemos ouvir, pudemos aprender mais de ti, pelos louvores aqui apresentados, pelo dízimo. E agora, Pai amado, vamos ler a tua palavra. Querido e bondoso Deus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo falando através de mim, e que a tua palavra se guarde em cada coração aqui presente, que possamos sair daqui renovado e edificado por ti. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e glória a Deus. Já aproveito, irmão, em pé para abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João estavam dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Pegando-a na mão direita do homem, ajudou-o a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. É um texto bastante conhecido já por todos os irmãos, tenho certeza, mas é um texto que nos ensina muito a respeito do que Deus ele pode fazer por cada um de nós. Basta somente nós confiar no Senhor, basta nós buscar a presença de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que os judeus, eles observavam ou cultuavam 3 vezes ao dia. Pela manhã, às 9 horas, na parte da tarde, a hora nona, às 15 horas, e ao pôr do sol. Era o momento da meditação dos judeus. E a palavra de Deus diz que nessa época, os judeus e os gentios devotos, aqueles que criam em Deus, também iam com frequência ao templo para a oração. E nós vemos aqui, irmãos, que Pedro e João iam também ao templo no culto da tarde para a adoração. E a porta formosa era a porta de entrada do templo e não a entrada da cidade. Mas essa entrada, ela era uma entrada perfeita, que muitas pessoas passavam por ela a caminho da adoração. Muitas pessoas passavam por aquela porta todos os dias para ali adorar ou cultuar ao Senhor Jesus. E o homem coxo escolheu mendigar aonde ele pudesse ser visto. Ali era o melhor local para que pudesse ser visto por todas as pessoas, ou a maioria delas, que passava por ali. Na religião judaica,
dar o dízimo ou dar a esmola ao mendigo era uma atitude considerada louvável, né? Era bem visto esta pessoa que dava esmola para alguém necessitado, para alguém que estava ali necessitando de uma ajuda. Então era considerado louvável, era muito bom a pessoa estar ali ajudando quem precisava verdadeiramente de uma ajuda. E por isso o mendigo, então, sabiamente se colocou ali naquele local aonde ele podia ser visto pela maioria das pessoas. E nós vemos aqui, irmãos, no versículo 4, que no versículo 3, que diz assim: quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, ele pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Levante e ande em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Nós vemos então que no momento que esse homem pede dinheiro para João e para Pedro, Pedro lhe dá algo muito mais melhor. Ele olhou para Pedro, para João, fitando o olho, porque achava que ele ia receber algo tão bom, tão maravilhoso, como era de costume. Agora eu vou receber algo que vai me ajudar, que vai fazer com que eu tenha o meu dia praticamente ganho. Mas Pedro, irmão, deu algo muito mais melhor para aquele homem. Pedro deu a possibilidade daquele homem novamente a voltar a andar. E a palavra de Deus diz que ele era nascença, ele era coxudeiro de nascença. E Pedro, naquele momento, Pedro lhe deu novamente a oportunidade de poder usar as suas próprias pernas, para que ele pudesse levar a sua vida normal. Esse texto, meu irmão, nos ensina muito que às vezes nós pedimos a Deus para resolver um problema pequeno na nossa vida. Nós oramos ao Senhor para resolver um problema na nossa vida pequeno, ou seja, pedimos a Deus para que nos abençoe uma porta de emprego. Pedimos a Deus para que nos ajude na nossa família, alguns problemas com a dificuldade que nós enfrentamos na família. Ou por uma viagem que vamos fazer. Nós pedimos algo assim para o Senhor. Mas Ele nos quer dar, irmão, uma vida inteiramente nova. Deus quer dar a nós uma vida inteiramente nova. Uma ajuda que precisamos para resolver todos os nossos problemas. É isso que Deus nos quer dar. É isso que Deus quer fazer com que nós venhamos cada dia mais buscar a Ele. Cada dia mais crer na palavra de Deus. Não duvidar do que Deus pode fazer por cada um de nós. Mas quando pedimos algo a Deus, quando pedimos a ajuda de Deus, Ele pode nos dizer assim: algo muito melhor eu tenho para você. Oh, glória a Deus. Algo muito mais melhor eu tenho para você. Mas não devemos ficar surpresos quando Ele nos dizer que Ele nos vai dar aquilo que realmente nós precisamos. Porque muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor que vai fazer com que nós se distanciemos da presença de Deus. Que nós deixemos Deus de lado. Assim como o povo de Israel fazia, né? Deus ia, Deus ajudava, Deus tirava do cativeiro, Deus dava a ele tudo aquilo que eles precisavam quando estavam bem tranquilos, bem fartos. E eles desviavam da presença de Deus novamente. E aqui nós vemos que Deus, através de Pedro, deu algo muito bom para aquele homem. Que não foi simplesmente uma esmola.
que não foi simplesmente um valor para ele passar o dia, mas Deus deu a ele a possibilidade de voltar a andar, ou seja, de ser uma pessoa normal, para levar a sua vida normal todos os dias. E outra coisa que nós chamamos a atenção no versículo, quando Pedro disse assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Uma coisa que nós chamamos a atenção no versículo ali, irmão, é falar em nome de Jesus Cristo. Significa agir pela autoridade do Senhor Jesus. Agir pela autoridade do Senhor Jesus. E lá em João, no capítulo 9, no verso 31, diz assim, ora, Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Ou seja, irmãos, é necessário que nós tenhamos uma vida inteiramente levada, dedicada e obediente a Deus, para que Deus possa ouvir as nossas orações, ou seja, para que Deus possa atender as nossas orações. É necessário que nós tenhamos essa vida, esse compromisso, esse relacionamento com Deus, para que Deus possa ouvir e atender as nossas orações. O versículo é muito claro que Deus não ouve a pecador. Nós clamamos a Deus e muitas vezes dizemos, irmão, Deus não ouviu a minha oração não passou do teto. Mas Deus responde a oração daquele que é realmente fiel à sua palavra. Lá em Isaías, no capítulo 38, tem uma passagem também muito conhecida, quando Isaías, filho de Amós, vai lá falar com Ezequias e diz assim, olha, você coloca a tua casa em ordem, porque você não viverá, mas morrerá. Irmão, nós paramos para nós pensar um pouquinho sobre essa passagem e nós podemos sentir isso na nossa própria pele. Quando nós estamos passando por um momento de luta difícil, ou então enfermo, acamado, o que mais nós queremos ouvir é alguém que chegue para nós, traga uma palavra de conforto. É alguém que chegue para nós e ore, trazendo a nós uma esperança de uma cura, de uma libertação. Mas a palavra que Ezequias ouviu não foi essa. Coloca a tua casa em ordem, porque não viverá, mas morrerás. E diz ali o texto que ele pegou, ele orou a Deus. E ele falou com Deus naquele momento e disse, Senhor, eu fui perfeito aos teus olhos. Senhor, eu fiz tudo que era reto ao teu olho. E ele virou o rosto pela parede, o texto, ele chorou muito. E o Senhor chega para Isaías e fala assim, olha, volta lá e fala novamente para Ezequias que eu ainda vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. É obediência à palavra de Deus. Se nós somos obedientes à palavra do Senhor, irmãos, nós não devemos nos esquecer que Deus, Ele olha por cada um de nós. Que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Todos os dias, nós precisamos sim ser obediente e viver o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque os apóstolos do Senhor ministraram cura, libertação, mas eles ministraram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles ministraram pelo Espírito Santo de Deus e não pelo seu próprio poder. E nós vemos ali no versículo 7 em diante, dizendo que aquele homem, no momento que ele foi curado, que ele foi liberto, em seu entusiasmo, aquele homem levantou e ele entrou no templo, saltando, caminhando, e ele também estava louvando a Deus. E muitos ali ficaram impressionados com o poder de Deus naquele momento.
Eu sei que todos nós aqui, irmãos, um dia recebemos um folhetinho de alguma pessoa. Um dia alguém chegou para nós e falou de Jesus. Ou alguém fez um convite para nós ir para a igreja. Ou então, no momento de dificuldade, alguém nos incentivou, alguém nos animou a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem, ele entrou no templo saltando e também louvando a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele por intermédio de Pedro. Nós não devemos esquecer, irmãos, de nós agradecer aquelas pessoas que fizeram esse convite para nós. Aquelas pessoas que um dia nos incentivaram no momento de desânimo, de dor e de sofrimento que às vezes passamos. De dar graças a Deus. E eu me lembro muito bem, isso já está fazendo mais de 40 anos, porque eu já vou fazer 40 anos de casado. Eu me lembro que uma vez, eu estava na casa do meu sogro, ainda era nós era noivo, e chegou um irmão, e hoje minha esposa, mas ela me apresentou e disse, irmão, chama-se Jair, o homem, falou assim, irmão Jair, esse aqui é meu noivo. E ele é uma pessoa muito gente boa, muito bacana, um homem de Deus mesmo. Aí me cumprimentou, né, e ali já me agradeceu, né, porque em breve nós estávamos marcados para nós se casar. E ele chamou a minha esposa do lado, se o seu irmão achar que é mentira, sábado que vem ela está aqui, não pode confirmar, tá? Falou assim, irmã Cidinha, se me chama irmã Cidinha, esse rapaz vai ser um grande servo de Deus. E eu estava assim, um pouco atento, então eu ouvi o que ele falou. Então, irmãos, e esse homem depois, né, ele passou a frequentar bastante lá a nossa casa, com toda a família dele. A gente fez aquele chamado junta panela, né, em casa, e era muito gostoso. Então eu nunca me esqueço disso. E sempre estar conversando com ele está com seus quase 90 anos hoje, está com os 87, 88 anos, mas nunca me esqueço disso. E eu agradeço a Deus pela vida dele também, porque como se fosse tipo de uma profecia naquele momento. Então, é agradecer a Deus, nós temos que agradecer a Deus por essas pessoas que nos incentivam, que nos ajudaram a caminhar. Porque a nossa vida como cristão, irmão, ela é uma vida cheia de obstáculos, o nosso caminho tem espinho, o nosso caminho ele é estreito, mas é só nesse momento que nós temos que buscar a Deus. É nesse momento que temos que clamar ao Senhor. Aquele homem coxo, com certeza, estava ali na Porta Formosa, ali, esperando as pessoas passarem para dar o seu auxílio, para dar ali a ele o seu valor, para se manter cada dia. Mas Deus deu a ele a maior possibilidade, o maior prêmio, o maior valor para ele, que foi andar novamente. E ele agradeceu a Deus, entrando no templo, saltando de alegria e louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas nós devemos também, irmãos, de não somente agradecer as pessoas que nos ajudaram um dia. Nós devemos também louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, pelo cuidado que o Senhor Jesus tem para com cada um de nós e pela sua proteção todos os dias da nossa vida. No Salmo 91, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E o verso 8 diz assim: somente com teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Ou seja, Deus
está: Deus batalha por você, Deus batalha por mim, Deus batalha por todos nós. Em 2 Crônica, irmãos, em 2 Crônica, no capítulo 20, para nós encerrar. 2 Crônica, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 15. Depois da batalha dos amonitas contra o povo de Deus. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se espantem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Quantas multidões nós enfrentamos hoje, irmãos, que não é uma multidões de pessoas que vêm contra nós, guerrear contra nós, mas são multidões de problemas que nós enfrentamos todos os dias. São multidões de problemas, seja ela enfermidade, seja ela falta de emprego, seja ela problema na família, seja ela qualquer for o problema, nós enfrentamos essas multidões. Mas não devemos temer, porque Deus, Ele batalha por nós. Deus batalha por mim. Deus, Ele batalha por você, irmão. E Deus batalha pela igreja que aqui está. Assim como Deus operou maravilha na vida daquele homem, Deus opera maravilha na vida de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes. Porque nós cremos nesse Deus. Nesse Deus que operou maravilha na vida daquele homem. Que usou os seus grandes servos. Deus também opera maravilha no nosso meio. E também Deus levanta pessoas para nos ajudar a caminhar. Para nos ajudar a seguir os nossos passos. Para que um dia nós estejamos ao lado do Senhor Jesus, louvando, exaltando e glorificando no nome do nosso bondoso e querido Deus que está no céu. Por isso, irmão, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a cada dia a viver uma vida de obediência a Deus. Porque no momento certo, na hora certa, no lugar certo, Deus opera o milagre. Às vezes é o milagre que você espere, é o milagre que eu espere, e Deus, Ele não nos desampara. Deus nos ajuda, Deus nos carrega embaixo e nos guarda embaixo das tuas poderosas mãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto que pudemos prestar aqui neste santo sábado. Obrigado, Senhor, por tudo que foi realizado aqui, meu Deus. E obrigado, Pai, pela Tua palavra que o Senhor nos deu neste sábado, para nós poder meditar, para poder aprender mais e saber que o Senhor é um Deus que não nos deixa, é um Deus que olha por cada um de nós, que cuida de cada um de nós e que nos ensina a fazer aquilo que agrada, Senhor, ao Teu coração. Muito obrigado, Senhor, por todos os irmãos que aqui chegaram e obrigado, Pai, por esta maravilhosa oportunidade que nos concede neste dia. Dia abençoado, dia de descanso, de culto, de louvor e adoração ao Teu santo nome. E que tudo que foi feito e que for feito aqui para frente seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.